Eu sou Rubens Gordinho, músico, compositor. Falando de samba é um bate-papo musicado, onde eu recebo amigos, compositores e sambistas convidados, onde eles contam a sua história, falam um pouco da história do samba, um pouco das coisas do samba, um pouco das coisas do samba da nossa cidade, das coisas do samba do Brasil. Espero que vocês gostem e fiquem à vontade, curtam esse programa com grandes sambistas. Jadir Muniz nasceu em Santos em 1961. Desde criança se revelou um grande mestre-sala de talento. Acompanhava o pai, o nosso marechal do samba, seu J. Muniz Júnior, aos ensaios da X9 no terreiro de samba da tia Inês, nos anos 70. Mais tarde se torna o mestre-sala oficial da escola. Herdeiro das tradições dos grandes sambistas, com quem aprendeu os segredos da nobre arte de bailar, Jadir foi cidadão samba e atualmente é o embaixador-mor do Estado-Maior do Samba. Seguindo os passos do pai, também é escritor e tem 2 livros publicados, fazendo um trabalho de preservação da memória do samba santista. No primeiro livro, ele fala da arte do bailado do mestre-sala e porta-bandeira. E no mais recente, é a biografia do grande sambista Drauzio da Cruz. Jadir, meu querido. Ô, meu amigo. Obrigado, viu, pelo carinho, por ter vindo. A gente já está para bater esse papo há um tempão. Como é que tá, meu irmão? Como é que tá as coisas? Primeiramente, eu estou muito feliz e honrado aqui estar com essa presença, ao lugar, né, de gente bamba, lugar de história e lugar onde realmente as pessoas, o amanhã, né, a história vai estar hoje aqui filmada e gravada. O registro histórico, já com certeza. No passado, muitos sambistas se foram, a gente estava conversando em off, né? Isso aqui é muito importante. Então, uma honra, obrigado pelo convite. Ah, cara, que nada. Muito por conta do seguinte... Além de você ser um amigo querido de muitos anos e tal, nossa diferença de idade deve ser bem pouca e tal, muito pela sua trajetória como sambista e como mestre-sala, e independente de você ser filho do grande marechal do samba, que é o J. Muniz, que é um cara que escreveu a história do samba da nossa cidade, se o samba da nossa cidade tem um registro, tem um arquivo, se as pessoas têm fonte onde pesquisar, a gente deve muito ao seu pai. Mas assim, muito pela tua história mesmo de sambista. Como é que começou isso? Filho de sambista, filho do Muniz, ali, como é que começou essa tua trajetória no samba? Tentar resumir um pouquinho, sim, né? Sim, de uma maneira... A gente, nessa jornada, a caminhada do velho lá no Rio, né, a gente ia junto, né? Então a gente tem muita felicidade. Isso você, com quantos anos você começou a se dar conta disso? Eu me entendia de gente. Né? A gente ia para casa do Cartola, ia para casa principalmente do Mano Désio da Viola, isso já aí meus 7 anos. 7, 8 anos de idade. E basicamente você não tinha a noção da grandeza daquelas pessoas. E eu tive também a felicidade de ser afilhado, eu fui batizado no Morro da Penha, né? E meu padrinho foi o Moacir Lorde, que foi presidente do Salgueiro, né? Foi fundador e presidente do Salgueiro. Então meu pai tinha um contato muito grande com essas escolas. Teu padrinho de batismo. Padrinho de batismo, né? Então eu ficava também lá com o meu padrinho. Então já começou aquele sangue, né, da família em gostar do samba. E aqui na Teu pai já militava no samba aqui já desde sempre? E aqui eu me lembro muito bem, eu era garoto, meu pai me levava lá na Almirante Tamandaré 94, né? No terreiro da tia Inês, né, o QG do samba, quartel-general do samba, terra batida. Então eu já me lembro aí com 8, né, 7 anos, a gente já ter que partir do alto 1 minuto, né, que fazia as provas, não sei, tu vai lembrar disso, né? Porque eu lembro que uma coisa que eu não vejo mais, os ensaios, todos os passistas rodavam, todo mundo rodava em volta, a bateria tocava e fazia aquela... Eu vi na Mangueira um dia desse fazer isso. Eu fiquei muito emocionado porque eu não vejo isso há muitos anos. Mas infelizmente ali naquela época da tia Inês, o terreiro era pequenininho, né? Se a bateria... Terreiro de chão batido? A bateria ali não chegava nem a 70 ali. 50, 50 entendeu? cara. Aí tinha ali na frente, ele ficava cronometrando, era 1 minuto de partido alto e 1 minuto de samba rasgado. Quando entrava o samba rasgado, 30 segundos tu já estava bufando. E ele no relógio, né? Ali meu pai era linha militar, né? Tudo na parte do quartel-general do samba, né? Marechal, cabo. Aquela onda toda dentro da disciplina.
Então a gente já foi ali, tive o privilégio de participar do primeiro simpósio de samba em 66, em 67 como passista da X9 e depois no primeiro FESamba, 72, e o segundo FESamba. Isso com que idade você já era um garoto prodígio? No primeiro simpósio eu já estava com 5. Depois com 6, já fui passista. Então era aquele menino que todo mundo ficava... A gente tinha as escolas do Rio, né? A escola do Rio, de São Paulo, tinha um tablado ali na Praia do Gonzaga. Então a bateria ficava embaixo e subia os passistas, tinha que dançar os passistas. Escola de Samba X9, Escola de Samba Brasil, Império, aí vinha São Paulo, entendeu? Isso na Praia do Gonzaga. Né? Entendeu? O simpósio era assim, e as escolas do Rio, e era muito bacana, né? Aí depois já, 68 para 69, eu já adorava a figura de mestre Sala, né? Então meu pai conta que eu ia Aí começou a paixão pelo lance de mestre Sala. Meu pai conta que eu lá no Rio de Janeiro, eu vi os ensaios, né? Ele ficava lá nos ensaios, tinha a famosa quadra, calça larga. Lá em cima no Morro do Salgueiro ainda. Salgueiro e tal. E aí quando eu vi os mestre Sala, eu procurava alguma coisa no chão, os mestre Sala dançavam com lenço, né? Nos ensaios. Aí eu procurava o cara no chão, pegava um saco de pipoca branco. Para ficar imitando o lenço do mestre Sala. Imitando os mestre Sala, aí eu imitava, tal. Aí meu padrinho me levava lá pro meio, né? E eu ficava... O Acilorde pegava e te botava no meio do terreiro. E eu ficava dançando, então já começou aqui a paixão. E eu me lembro muito bem que o Naum estreou em 68 com o mestre Sala, o enredo As Minas de Prata, né? E dançava com ele lançou Dançar com Espada, meu pai fez ele dançar com espada. E eu tive o privilégio de dançar ao lado dele. Então eu era mestre Sala mirim, mas... Dançando com a porta-bandeira adulta. Oficial, com o mestre Sala oficial, não tinha porta-bandeira mirim. Então vê que hoje eu vejo a grandeza, eu saí 2 anos, depois saí com o Roberto Furado também, no Festival Gaúcho. Então, eu saía do lado do mestre Sala oficial, com a porta-bandeira oficial. Então, ia revezando e dançando? Não, a gente dançava junto. E a gente fazia até com a esgrima, a gente fingia que estava até batalhando, assim, duelando, né? Só que no momento de julgamento eu parava, ele ficava dançando, depois voltava, né? Então, para mim, isso foi o êxtase, né? O clímax. Um grande aprendizado. Um grande aprendizado. Eu tinha uma paixão incrível, né? E assim foi. Depois me tornei, depois na década de 70, 75, tudinho, eu me tornei mestre Sala substituto, porque não tinha segundo mestre Sala do Naum, depois que posteriormente veio o Jaú, né, tal, mas não tinha. Você substituiu ele no Naum? Não, em algumas vezes. Por exemplo, eu devia ter, acho que no dia do samba lá de 72, né, não tinha, o Naum não pôde vir com a Marlene, que ele já estava dançando com a Marlene. E eu e a Cida tivemos que receber as escolas de samba de São Paulo, né? As escolas pararam, vieram para cá primeiro, que o dia do samba era comemorado na quadra da X9, né? E as escolas pararam, os ônibus lá, e a gente recepcionou e teve que dançar com todos os casais de mestre Sala. Eu me lembro já no meio dos adultos? Adulto. Eu me lembro que tinha o Bagdá, né? O Bagdá falou, esse menino aí vai longe, trabalhar esse menino. Então eu me lembro que falou, eu adorava ver o Bagdá dançar. Mas a pessoa mesmo que foi minha inspiração mesmo foi o Naum, não tinha como. Foi a grande inspiração tua como mestre. O Naum dançava muito. E até aproveitar o ensejo que você deu essa liberdade para falar, quando a gente toca em algumas situações, um momento, a gente viaja, né? Isso pelo amor que a gente tem pela arte, pelo samba, pela X9. Então eu no ano de 1980 estava servindo o quartel. Eu me lembro que quando eu saí do quartel, aí os anos, né, no final de 80 estava no quartel e a escola fez um concurso para segundo. E eu não podia, eu estava afastado da escola nessa época, não estava mais, meu pai também já não estava fazendo enredo para a escola, já estava afastado uns 3, 4 anos e nem estava dançando mais. Mas meu sonho era um dia ser mestre Sala da X9, né? Fui substituto, não tinha, dá para o seu filho, não vai poder ir, uma vez chegar os eventos, casa, representar a escola, tudo. Uma vez fui uma cidade alegre e a Cida estava baita numa roupa, não tem nem roupa para ir, mas não foi.
E acabei improvisando uma roupa e fui com a Cida. A X9 tinha uma perua Kombi, não sei se você Lembro lembra. da Kombi. Então com o Carlinho dirigindo tudinho. E a gente foi para uma cidade. Aí anunciaram lá, grande Naum Magnífico. E era tu. E era você. Nossa, já, o coração veio na boca. Enfim, a gente era assim, acabava sendo... Para ajudar, né? Substituindo. E não precisasse, né? Enfim, aí como eu estava afastado, meu pai estava afastado e... fizeram, mas eu ia dançar com quem? Sem ensaiar, estava servindo o quartel. Acabei não participando. Até fiquei, na época, eu fiquei até um pouco chateado. Eu falei, pô, eles poderiam... Ter consultado. Convidado, né? Tanta que eu fiz, a história, poderia, né? Enfim, a oportunidade... Aí você só veio se tornar mestre-sala oficial em que ano? Em 82, aí eu vou chegar na história. Aí, 81, meu pai estava fazendo um enredo da Independência do Casqueiro. A X9 já tinha ganhado, inclusive a Vera, que tinha ganho como segunda, a Vera Divina, que foi minha parceira durante 9 anos. Vera, filha da Eugênia, irmã do Bira. Exato. Dançava muito e tinha ganhado o rapaz, se não me engano, era filho do Dalmar, que era compositor. E eles acabaram desfilando no ano de 81 como segundo. Meu pai estava fazendo o enredo da Independência do Casqueiro e um mês antes do carnaval parece que o mestre Sala lá... Deu problema. Né? Deu problema. Deu problema. Deu problema. E eles estavam sem mestre Sala e estavam desesperados, né? Até o presidente era o seu Cristóvão. Eu não sei se você ouviu falar. E aí eles chegaram e meu pai falou, ó, meu filho já saiu de mestre Sala, tem uma noção, mas tá cru, né? Tá verde. Não, manda ele lá e tal. Fui lá e comecei a dançar com a porta-bandeira, gostaram. Pô, tu não quer ser mestre Sala? Eu falei, eu falei, mas eu tinha assento, estou verde ainda, né? Não, mas, pô, tem que ser você mesmo, enfim. Isso foi um ano que marcou o ano de 81, desfile de 81. Em Cubatão nós desfilamos lá, o Independente do Casqueiro foi campeão e eu fui considerado destaque, o melhor mestre de Cubatão tem um troféu. E aqui, a Independente do Casqueiro tinha um segundo grupo, a Independente do Casqueiro... Desfilava no segundo grupo. Ganhou o primeiro lugar, era do canal 5 ou 6 o desfile, do outro lado. Né? E eu tive as notas 10 aqui. Eu nunca me esqueço que eu estava desfilando, até o segundo grupo tinha a arquibancada mais vazia. Vazia. Aí eu estava dançando assim, eu vi um vulto descendo a arquibancada lá de cima. Descendo, vindo, eu olhando lá, vendo aqui as cabines, né? Muitas delas não tinha... Jogador. Não tinha jogador, mas tu não sabia que estava jogando. Não tinha a descrição. Você tinha que dançar em todas. Em todas, porque não estava escrito. Antigamente tinha essa coisa. Dançar em todas, mas sair de porta-bandeira, tu dançava em todas, cara. Tu não sabia que estava jogando. Moleque, tinha saído do quartel preparado. Aí eu vi, o nome me chamava de Jatir. Pô, Jatir e tal. Aí ele se debruçou assim, eu olhei, caraca, eu nunca me esqueço. Aí eu fiz uma reverência, eu vi que ele se emocionou, ele falou assim, tipo assim, espera. Achei substituto. Espera, né? Tipo assim, eu saí dançando. E aí teve o desfile das campeãs, né? A Padre Paulo ficou em segundo, e aí desfilou a Independência do Casqueiro, né? Eu vim desfilando para a Independência do Casqueiro, porque tinha o sábado das campeãs, né? Isso, tinha o sábado. Aí veio a Independência do Casqueiro, o pessoal tinha uma churrascada no casqueiro, caramba, eles vão para lá. Eu falei, não. Pô, as meninas na comissão de frente, novinha, né? Pô, mestre Sala, vamos para lá. Eu falei, não. Pô, não, falei, pô, ano que vem tá com a gente. Eu falei, acho que não. Eu falei, onde você vai? Eu falei, tá desfilando o Padre Paulo, que ficou em segundo, eu vou ver minha escola X9, que eu não vi. Eu dei a volta por fora, a Padre Paulo desfilando, eu prata e vermelho minha roupa, né? O X9 não deixava de ter prata e vermelho também, né? Branco e vermelho. Aí eu entrei na X9, estava na concentração ali, né? Procurando o Naum e a Cida, né? E a bateria estava de Charlie Chaplin pintada. Eu lembro, Charlie Chaplin. Aí eu procurei o Rubens, que me conhecia, lembrava de garoto, e o alemão. Aí eu beijei a mão do Rubens, beijei a mão do alemão, procurei meu tio, que é o tio Reinaldo, na caixa que eu não procurava. Tal, aí eu, abracei meu tio, aí eu falei, não, eles estão ali atrás. Aí nunca esqueci, vi o seu Gênio, beijei a mão do seu Gênio, tal, que não sei o que, aí ele falou, tá ali. Aí o Naum, quando me viu, eles estavam com uma prata e verde. Eles me viram e falaram, pega o pavilhão. Lá, liguei o pavilhão. Aí eu fiquei emocionado.
Aí ele fez a reverência... Desfile das campeãs? Desfile das campeãs, cara. Eu no meio da coisa. E ele fez a reverência para mim, a reverência, beijei a mão dele, beijei a mão da porta-bandeira, peguei o pavilhão e fiz assim. Ele falou, espera. Falei, legal. Aí eu saí, a escola quando, você ouve, é brincadeira, né? Tu ficar do lado de fora, aí o não veio dançando assim, eu acompanhando. Era as cordas ali, né? Antes de você chegar nas arquibancadas, as cordas. Aí não veio ali, uma ponta do pé, ele pá, dançando, eu olhava o pavilhão assim, aí eu olhava, pô, um dia eu vou estar aí, cara. Um dia eu vou estar aí. Aí eu fui olhando assim, só vi o pavilhão rodando assim da X9. Caraca, mas aí eu nunca me esqueço. Eu falei, um dia eu vou estar aí. No ano de 1982 eu fui o mestre sala oficial da X9, saindo com a Vera. Com a Vera. E aí a gente direto. E veio uma sequência. Aí foram quantos anos? Isso, foi bastante tempo, né? Aí acho que foi uns 8, 9. Aí teve uma vez que, no Guarda Fantasia era meio complicado naquela época, né? Pegou uma chuva, a Vera aquele papelão grosso, né? Aí foi molhando, foi molhando. Ficando pesado. Putz, aí em frente à cabine, o pavilhão, ela falou, vai cair o chapéu. Eu falei, deixa cair, tu não pode ficar segurando. Deixa ele dançar. Deixa dançar, vai dançando. Aí, pô, dançando, aí, pô, voamos. Mas aí, infelizmente, né, caiu. Desses carnavais todos, tirando esse que é emocionante, esse de 81, que foi um desfile emocionante, o desfile das campeãs, né? Qual o carnaval que você acha, assim, que marcou a tua época como mestre-sala? Você fala, pô, esse carnaval... Foi 84, né, sua benção madrinha. Eu tive o privilégio de dançar com a Cida, né? Eu tinha dançado mirim com a Cida. Então eu tive que dançar, ali eu fui até um na um, assim, espiritualmente, pedi a benção dele para ele me proteger, né? E a X9 fez 40 anos, né? 40 anos da X9. E aí eu desfilei e nós tiramos a nota máxima, né? Foi muito bacana. Não deu para ser, foi vice, né? Mas depois teve os 50 anos, nós ganhamos nos 50 anos. Olha que beleza. Foi bacana. Foram... Quantos anos de primeiro mês? 15 anos total foram 16 contando a independência de mestre sala oficial. Mas foram 15 anos na X9. Aí eu falei, acho que tá bom. Uma maravilha, cara. Aí depois, posteriormente, eu ainda voltei mais 3 anos, também teimoso, eu não queria voltar, mas eu já estava me sentindo esquecido e eu tinha uma meta que era me tornar cidadão samba, né? Então me diga isso, essa coisa do cidadão samba, porque o seguinte, além de você ter sido cidadão samba com todo merecimento, mas você é um dos caras que são os detentores daquele conhecimento, do cerimonial, as escolas de samba para se apresentar, para serem batizadas, os pavilhões para serem batizados, o sambista para se despedir. Existe uma série de rituais que, graças a Deus, na nossa cidade são preservados. Em muito lugar no Brasil não é preservado mais isso. Mas, graças a Deus, na nossa cidade esses rituais são preservados, muito por conta do seu pai, seu Muniz, ter preservado isso. E você faz parte do Estado Maior do Samba, que são aqueles sambistas que guardaram esse conhecimento para a preservação dessa cultura e dessa ritualística toda e para a preservação de muita coisa. Como é que você se sente assim? Você sente um peso, uma responsabilidade? Ou para você foi preparado desde garoto, é natural isso para você? A responsabilidade a gente tem, até mesmo porque ali é um momento sagrado, né? É um momento onde toda uma representatividade, um simbolismo das nossas tradições e raízes. Então, as gerações vão se passando, as mais antigas vão ficando, e cabe a nós, né, cabe à nossa geração, né, a gente inclui, a gente procurar receber os conhecimentos daquelas pessoas mais antigas. Você conviveu com muitos baluartes, com muitas pessoas famosas, né? Graças a Deus. Nós, graças a Deus. Então, somos privilegiados. Eu convivi também com muitas pessoas, aprendi com muitas pessoas, e cabe a nós esse legado de transmitir isso às novas gerações. Por isso que eu procurei escrever um livro. Meu pai falou, passa o que você tem, o teu conhecimento. Isso é uma outra coisa, desculpa te cortar, já te cortando. Isso é uma outra coisa que a gente precisa, que eu quero que você fale, fale disso, porque a gente se ressente muito a cultura da nossa cidade dentro do samba, na questão do samba, das escolas de samba. A finalidade dessas gravações minhas, desse programa falando de samba, é muito calcado em cima disso, da preservação da memória,
da gravação, da perpetuação dos depoimentos dos sambistas. E você está fazendo uma coisa que eu acho fantástica, porque se um garoto começar a estudar samba hoje, quiser saber, um estudante de jornalismo, um estudante de história, se ele quiser saber a respeito da história do samba da nossa cidade, ele vai ter que ler J. Muniz Júnior, mas uma história mais... Algumas histórias... Pô, Muniz é um só, ele é um humano. O que ele pôde fazer dentro dos 80 e poucos anos dele, ele fez com maestria e tem feito até hoje, 87 anos dele. Essa coisa a gente se ressente de uma falta de literatura, de material escrito para pesquisa às novas gerações. E você está fazendo pegou esse legado e está fazendo um trabalho muito bom, muito importante, que são biografias e são estudos a respeito dessa coisa do samba. Eu queria que você falasse do seu primeiro livro, que eu acho importantíssimo, que fala dessa arte do mestre sala e porta-bandeira, que é uma arte que eu julgo... O dançar do mestre sala e porta-bandeira hoje mudou muito, eu sinto que muita gente não tem preservado, está uma coisa muito coreografada. Se a escola de samba fala de criança, o mestre sala tem que ficar infantilizado feito uma criança. Se fala não sei de quê, a dança do mestre sala e porta-bandeira, em alguns momentos está se perdendo. Então você fez um livro, é uma literatura de suma importância, embasado em pesquisa, em depoimento. Queria que você falasse desse livro primeiro, brevemente, da maneira que você puder falar, e da biografia do Drauzio da Cruz, que é o sambista importantíssimo para a história do samba da cidade. Esses dois livros eu tenho para mim que são importantíssimos para a história e para a cultura do samba da nossa cidade. Dentro daquilo que você falou, a gente cabe, né, a nossa geração, passar esses depoimentos. A gente aí, se a gente se reportar ao passado, né, as tribos indígenas, né, os negros africanos, a história era se passada de pai para filho. O avô sentava na fogueira e passava. E a gente não tem notado isso. Então eu me apego muito ao passado e a gente estava até falando em off sobre isso. Muitas pessoas, né, muitos sambistas, muitos baluartes, referências enormes, né, tiveram. A gente não tem nada, não tem filme, não tem aí gravações, né? Por isso que eu parabenizo você por esse teu trabalho, que é muito bacana. E eu acho que todo sambista tem que colaborar da melhor maneira possível e deixar o seu legado. Eu acredito que eu fiz isso como mestre sala, eu acredito que eu pude também deixar aí como sambista, mas eu estou um pouco afastado do carnaval, né? Então eu procurei me dedicar a um pouquinho à literatura, como você falou. Meu pai me cobrava de escrever alguma coisa, né? Nunca fui jornalista, escritor, minha profissão, eu sou professor de educação física, completamente diferente, mas ele me cobrava. Ele falou assim, o registro, às vezes, histórico, né, é muito mais importante do que você, às vezes, ficar desfilando, né? Então, procure se apegar nisso e faça a sua contribuição através disso. Então, eu tinha um material muito bom sobre mestre sala e porta-bandeira, porque a gente foi muito convidado para dar palestra, para cursos de preparação de jurado, né, mestre sala e porta-bandeira, e tinha um material muito bom. Aí ele falou assim, escreve, então, mestre sala e porta-bandeira tem um contato. Então eu fui atrás disso daí, né, em São Paulo, principalmente colhi depoimento no Rio, né. Mostra pra gente a capa, é esse primeiro, né? Aqui, esse primeiro aqui, que é Jadir Muniz de Souza, mestre sala e porta-bandeira, uma reverência à nobreza do samba. A nobreza do samba, e tem apoio, né? Tem apoio da Secretaria de Cultura. Eu não posso esquecer de falar porque esse livro... Tem apoio da Secretaria de Cultura. Os dois foram contemplados no FACULT, Fundo de Assistência à Cultura, né? Então, que eu já li, aqui conta desde o começo, dos primórdios isso, a história, conceito, forma de julgamento, o que se julga, o que não... Os grandes mestres-sala do Brasil, os grandes mestres-sala da nossa cidade. É um livro de suma importância para quem quiser saber da importância da dança do mestre-sala e porta-bandeira. E como a gente foi até criado, né, numa outra época, né, uma época do romantismo, né? Então, entrando naquilo que você falou, hoje as características são outras, né, o bailado, né, de dança, do bailado. A gente procura se manter atualizado, mas de algumas formas eu me sinto um pouquinho assim, saudoso em relação... Saudosista. Saudosista, porque a gente não vamos dizer que a gente é saudosista, a gente é purista, né?
A gente é purista. Né? O que nem você falou hoje, nada contra, eu acho que foi muito importante as escolinhas de mestre-sala e porta-bandeira surgirem, né? Mas só que o que aconteceu? Se padronizou muito. Então a dança, claro que os mestre-sala têm um momento que ele tem que deslizar o chão, tem que riscar o chão através do seu balado. Então você reconhece o mestre-sala, você conhece a elegância de uma porta-bandeira através do porte, né? Na forma que ela gira, na hora que posiciona um pavilhão, enfim, você conhece alguns talentos. Mas a dança em si, ela está basicamente quase igual, né? Então o que aconteceu? Antigamente, cada um sabia da característica da dança. Estilo, mas tinha um estilo. Cara, tinha característica da dança. Então vamos falar aqui aqui de Santos. Você via um Naum dançar, era uma coisa. Você via, né, a Marlene, uma Cida dançar, uma coisa. Você ia para Padre Paulo, você via Tita e Desce. Era outra coisa totalmente diferente. Você entendeu? Então os estilos, nesse depoimento aqui no livro Mestre e Porta-Bandeira, eu tive com a Vilma, né, a grande Vilma da Cisne da Passarela. Dona Vilma e eu estive conversando com ela, né, então antigamente não tinha vídeo, não tinha YouTube, não tem nada. Então se você quisesse na Portela ver a Vilma, tinha aqui no ensaio. Tinha que ir lá no ensaio. Se você quisesse ver o delegado com a Neide, você ia lá. Então às vezes na avenida você ficava esperando o casal porque era totalmente diferente ao outro. A dança é igual, o que você vai ter que... Os conceitos básicos. Exatamente. Mas cada um imprime seu estilo. O seu estilo, a forma de dançar. Né? Então, hoje eu acho que está muito coreografado. Eu tenho reparado isso, eu não sei se é uma coisa minha, que eu não sou especialista, mas sou um bom apreciador. Eu vejo que tem muita coisa hoje muito coreografado e está se perdendo aquela coisa do cortejo, do mestre-sala cortejar, até mesmo de defender, aquela coisa. Está muito em cima do enredo, o cara cria uma coreografia em cima do enredo, aí aquilo não é dança de mestre-sala e porta-bandeira, aquilo é um outro negócio. E uma outra característica que era fundamental era o mestre-sala em si, ele saía com um bastão, o leque era o mais tradicional, porque ele vinha com a roupa Luiz XV, né? Então você fazia o leque. Então você saia com bastão. Um outro introduzia a espada. Né? Então eram 3 instrumentos que você usava. O básico era o leque, você usava o bastão, e se você quisesse fazer um enredo militar, você poderia vir com uma espada. O lenço era um recurso que era usado no ensaio. No ensaio, para o cara até se enxugar e tal. Até mesmo nas gafieiras antigas, o cavaleiro dobrava o lenço e ficava nas costas, acabava e ele dava para a dama. Então eles trouxeram essa característica do lenço para o ensaio. Então eles dançavam com o lenço, davam para o porta-bandeira, tal. Então o lenço era um recurso utilizado no ensaio. Mas você jogava um leque, determinadas coisas. Enfim, hoje você vê muito mestre-sala e porta-bandeira, muito mestre-sala dançando sem nada na mão. Então a característica básica, que era o leque, que era bonito o bastão e tal. Então, de acordo com o enredo também, ele está usando alguma coisa do enredo na mão. Aí, se o enredo está falando de alguma coisa, você tem que fazer o movimento também que está... Né, inserido naquela coisa. Chachado, está falando tem que vir dançando chachado. Então, eu acho que muitas coisas... modificaram. Enfim, gente, é uma literatura imprescindível para quem quer entender. E me fala do livro, da biografia do Drauzio da Cruz, desse grande sambista que dá nome à nossa passarela do samba. Do Drauzio foi interessante. Esse também aqui, ó, Imperador do Samba. Esse aqui também é muito interessante, também apoiado pelo Faculte. Também de Assistência à Cultura da Secretaria. Eu já li, é uma literatura também imprescindível para a gente entender a história desse grande sambista. Porque o que aconteceu? A gente estava falando tanto da gente preservar as tradições, a gente passar adiante. E o que acontece? Hoje o nome Drauzio da Cruz, às vezes, está caindo no esquecimento. Porque aquelas pessoas que chegaram a conhecer ele pessoalmente, conviveram com eles, também estão indo embora. E o que acontece? A gente vê muito sambista da nova geração perguntando quem é. Quem foi Drauzio da Cruz para merecer o nome na passarela? Quem foi Drauzio? Então a gente começou a ouvir esses questionamentos, né? Eu falei assim, eu conversei com meu pai, eu falei, acho que eu vou fazer... Ele falou, não, é legal, né? Só toma cuidado para você não entrar muito na parte familiar, para não dar algum tipo de problema, né? Enfim, a gente foi atrás de pesquisa, né? Comecei a falar com o Alexandre, que é o irmão mais velho ainda que está com ele, me deu muitas informações, a gente pôde fazer esse livro, essa biografia
desse baluarte aqui incrível, né? Uma pessoa ilustre, né? E que através do Império do Samba evoluiu, trouxe uma evolução para as escolas de samba. Então, na época do auge da Império do Samba, ele teve muitas inovações que o Drauzio trouxe do Rio de Janeiro, do Império. Então, o que aconteceu? Tanto o Drauzio como o Império, hoje é muito importante a sua história, porque contribui muito para a evolução do carnaval da nossa cidade. Da nossa cidade. Tanto é que aí na meados da década de 60, né, 67, 68, 69 e 70, após o simpósio do samba, houve o concurso do estado de São Paulo de escola de samba, foi aqui em Santos. E quem se tornou campeão estadual, tetracampeão estadual, foi o Império do Samba. Disputando com Vai-Vai, com Camisa? Não, até essa época não tinha. 66. As três escolas fortes... Eles eram cordão na época. As três escolas fortes que vieram participar do simpósio aqui, que chamava até Trio de Ferro, né? Era o Peruche, o seu Calão do Peruche que teve aqui, veio o seu Nenê da Vila Matilde, e a tia Eunice do Lava Pés. Então foi as três escolas que representavam o estado de São Paulo. Porque aí de 70 para cá foi quando as escolas que eram cordão viraram escola de samba. E houve realmente o boom do Carnaval de São Paulo, porque as escolas de Santos dominavam, né? Em 64 teve um festival, teve um concurso na Lapa em São Paulo, quem ganhou foi a X9. Depois aconteceu aqui, né, a Império foi campeão em 65, 66, depois fizeram o campeonato estadual, a Império ganhou. Então, eles viram que precisavam evoluir, porque uma cidade se deve pequena, muito a Drauzio da Cruz, que o Império do Samba também foi madrinha da Mocidade Alegre, até do próprio Vai-Vai quando virou escola de samba. Então, gente, é uma história muito importante e é um livro também muito importante. Eu posso apenas falar uma coisa assim que eu guardo, um pouquinho, né, não digo mágoa, mas eu fico muito chateado porque tanto de Mestre Sala e Porta-Bandeira, do Mestre Sala e Porta-Bandeira e do Drauzio, a gente vê que a nova geração e as pessoas que hoje estão no comando das escolas não se preocupam muito com a literatura, não se preocupam em ler e até incentivar, né, a parte de leitura, você saber um pouquinho da história. A gente fez um lançamento aqui no Clube do Choro do Mestre Sala e Porta-Bandeira, depois a gente fez dentro das escolas de samba, né, porque exige o projeto que você trabalhe junto fazer os lançamentos. A gente fez no Morro, na quadra no Morro, fez na X9 com Macuco, a gente chegou a fazer lá para atingir a área Zona Noroeste, lá a Mão Entrelaçadas. Então a gente acabou fazendo em alguns lugares a União Imperial, que é uma branja. Então a gente chegou a fazer esses lançamentos aqui. Mas a gente vê que as pessoas... eu fui em muitos ensaios que eu armei a banquinha, ainda coloquei até a faixa para dizer que é uma pessoa de eu vejo isso também com muita tristeza. Assim, passava por você e em lugar que eu não vendi nada. Mas eu quero até colocar, eu sei que o tempo é curto, você estava no lançamento do Drauzio da Cruz. Eu aguardava diretores de escola de samba, eu aguardava presidente de escola de samba, os sambistas que batem no peito falando que é sambista lá. Então eu esperava que tivesse, tipo assim, 80% gente de escola de samba. Gente de escola de samba e 20% do Império, né? Que é o sambista que é referente a isso. Tinha 90% do pessoal do Império e 10% do pessoal da X9. Quantos presidentes tu viu lá? Muito pouco. Quantos diretores de Coringa? Então você não vê a participação... Essa nova geração que dirige as escolas de samba, eles precisam se alertar que sem conhecer o passado eles não vão ter futuro. Essa é a grande verdade. Eu vejo isso com muito assim, ressentido disso e vejo isso com muito medo, porque eles têm que entender por que eles estão aqui hoje dirigindo escola de samba. Até mesmo para eles passarem para gerações, né, a comunidade. Se hoje as escolas de samba atingiram esse patamar, é porque gente que nem ele, que nem seu pai, que nem Naum, que nem tantos outros,
tiveram que capinar o mato lá para essa geração passar. Não precisa ir muito longe, você aí promoveu aí, acho que foi o sexto O simpósio. Também não teve ninguém de escola de samba. Veio gente, eu vou te dar um papo aqui assim, para você ter uma ideia como é que é, mas isso a gente não vai desistir de fazer. Veio gente da Bahia, gente do Rio Grande do Sul, gente de vários estados apresentaram teses, estudantes de vários estados apresentaram teses aqui, foi uma das coisas mais bonitas, e gente de escola de samba veio, para não dizer que não vieram as velhas guardas. Velha guarda da União, velha guarda da Real Mocidade, velha guarda da X9. Quer dizer, a nova geração não está muito interessada nisso, o que é uma pena e que fica um sinal de alerta aqui. Porque se a gente não conhecer o passado, a gente não vai ter futuro. E a gente vê aí o valor da cultura. Você trouxe aqui vários mestres, doutores. Né? Doutores, jovens estudando a literatura, estudando coisa samba. Bonita de ver, coisa bonita. Samba. Né? Então, as pessoas que estão estudando samba são pessoas com cultura. Então, a gente está acabando ficando sem cultura, porque você não quer estudar, não quer ler, não quer transmitir os valores, né? Um pouco das nossas tradições. Então, hoje, infelizmente, o samba está perdendo a cultura. Então, mas a gente não resiste, e por conta de gente que nem você, que a gente tem esse espaço aqui, e eu fiquei muito feliz de você ter disponibilizado esse tempo para vir aqui bater papo. Você sabe do carinho que eu tenho com você, eu sei do carinho que você tem comigo, e eu fiquei muito feliz de você ter vindo aqui falar sobre isso. E não desista, cara, eu acho que isso aí tem que ser o início de uma série, de um acervo que a gente tem que ter de obras sobre os nossos sambistas. Muito obrigado, cara. Está aguardando, eu fico muito feliz e agradecido, obrigado pelo convite, quando precisar, nós estamos às ordens. Obrigado, Jadir. Valeu. Fica com Deus, meu querido. Valeu. Um dia eu fui um pássaro menino, voei nas asas do destino, nas tuas cores eu aprendi o que era ser sambista, que pra mostrar a tua arte eu vou erguer meu estandarte. O pioneiro pavilhão, o estado é maior do samba, o quartel-general de Pamba, oi, os teus sambistas imortais, tantos carnavais, são histórias pra contar. O estado é maior, o estado maior do samba, o quartel-general de Pamba, oi, os teus sambistas imortais, tantos carnavais, são histórias pra contar. Mas quando em 1º de maio nasceu, era o princípio do seu apogeu. Macuco se tornou no samba tradicional, assim se consagrou matriz de um carnaval que Tinês abençoou. E hoje no asfalto é o principal, sou guerreiro de Ogum, ninguém vai me derrubar. Quem vem lá, lá vem magia, o fado dos teus tambor, te declaro meu amor. Raiou o dia, a hora vem, vem, X9 mostra o teu valor, e desabrocha como a flor. A tradição quer seu tesouro, baianas, baianas vão rodar pra homenagear o teu jubileu de ouro. Ora vem, vem, X9 mostra o teu valor, e desabrocha como a flor. A tradição quer seu tesouro, baianas vão rodar pra homenagear o teu jubileu de ouro. Mais um dia eu fui um pássaro menino, voei nas asas do destino, nas tuas cores eu aprendi o que era ser sambista, que pra mostrar a tua arte eu vou erguer meu estandarte. O pioneiro pavilhão, o estado é maior
de maio nasceu. Era o princípio do seu apogeu. Macuco se tornou no samba capital e assim se consagrou matriz de um carnaval que Diniz abençoou. E hoje no asfalto é o principal. Sou guerreiro de orgulho, ninguém vai me derrubar. Quem vem lá, lá vem magia. Opa do Deus tambor, te declaro meu amor. Raiô, o dia, a hora vem, vem. X9 mostra o teu valor, oh, e desabrocha como a flor. A tradição quer ser tesouro. Baianas vão rodar pra homenagear o teu jubileu de ouro. Ora vem, vem. X9 mostra o teu valor, oh, e desabrocha como a flor. A tradição quer ser tesouro. Baianas vão rodar pra homenagear o meu jubileu de ouro, o meu jubileu de ouro, o meu jubileu de ouro. Um dia eu fui um pássaro menino, voei nas asas do destino. Nas tuas cores eu aprendi o que era ser sambista, que pra mostrar a tua arte eu vou erguer meu estandarte. O pioneiro pavilhão, o estado é maior